como é que um poder eleito pode ser, assim, enfraquecido por dentro? Não com um tanque na rua, mas com jogos de poder, manipulação de dinheiro e, o mais bizarro, a criação de um exército particular leal a um homem só. Pois é. E o que acontece quando um parlamento, com tanto medo da desordem, acaba entregando as armas justamente para o líder que ele deveria fiscalizar? Bom, a gente está no nosso quinto encontro para desvendar o 18 de Brumário de Luiz Bonaparte. No último, a gente viu o comecinho da briga, sabe? As primeiras tensões entre o presidente Bonaparte e a Assembleia. Sim. Agora, o conflito que estava só borbulhando, Explode. a luta vira aberta, explícita, sem disfarces. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas táticas que o Bonaparte usou para esvaziar a Assembleia, como ele montou essa força paramilitar com a Ralé de Paris e, o mais importante, por que o poderoso Partido da Ordem ficou paralisado, só assistindo. Uhum. No fim, a gente vai entender direitinho como a República foi perdendo as defesas, uma por uma, até ficar totalmente vulnerável. Exato. Ok, vamos começar pelo começo, que, quase sempre é sobre dinheiro. O capítulo já abre com Bonaparte, recém-eleito, agindo como um rei e exigindo uma fortuna da Assembleia, certo? Uma tal de lista civil. Exatamente. Ele chega pedindo 3 milhões de francos. E a Assembleia, que era dominada pelo Partido da Ordem, a burguesia conservadora, torce o nariz. Imagino. Eles até concedem, mas a contragosto. Só que o problema é que isso era só o começo. Pouco tempo depois, o governo passa por uma crise e Bonaparte volta a pedir dinheiro. De novo. De novo. Mais 600 mil francos para o que ele chamava de despesas de representação. Despesas de representação. Isso soa como uma desculpa bem genérica. Qual era a tática dele aí? Por que a Assembleia, que tinha maioria, simplesmente não dizia não? Porque ele criou uma armadilha política perfeita. Ele não pediu dinheiro em momentos de calmaria. Entende? Ah, Ele esperava uma crise, um momento de fraqueza da Assembleia, e aí ele fazia a exigência. Se eles negassem, Bonaparte ia a público e dizia: vejam, o parlamento mesquinho está me impedindo de governar. Ele ameaçava apelar direto ao Tribunal do Povo. entendi. Ou eles financiavam o cara que estava ativamente trabalhando para destruir eles, Exato. ou pareciam avarentos e antipatriotas para a população. É uma chantagem. Uma chantagem brilhante do ponto de vista da estratégia dele. Ele transforma o orçamento, que deveria ser uma ferramenta de controle do legislativo, numa arma do executivo contra o legislativo. Nossa. Cada sim da Assembleia era uma humilhação, uma demonstração de fraqueza. E cada não seria um risco enorme. Eles estavam encurralados. Ok, então com os cofres cheios, Bonaparte parte para o próximo passo. Ele tem o dinheiro, mas dinheiro não basta. Ele precisa de força, de um grupo de leais que não deva obediência à Constituição ou ao Parlamento. E ele vai buscar essa força num lugar bem inusitado. E aqui a história fica com cara de filme, né? O texto descreve a criação de uma organização chamada Sociedade de 10 de Dezembro. E a descrição dos membros é inacreditável. É impressionante. O autor fala em vagabundos, soldados desligados do exército, presidiários libertos, batedores de carteira, mendigos, basicamente o que ele chama de lumpenproletariado. Isso não é um grupo de apoio político, é o elenco de um filme de gangster. Como ele organizou essa gente? E essa é a genialidade sombria da manobra. Ele pegou a escória da sociedade parisiense, gente sem nada a perder, e deu a eles um propósito, um uniforme, um salário, deu a sensação de pertencer a algo. Uhum. Essa organização era, na prática, o exército particular de Bonaparte. Enquanto o exército oficial ainda respondia, em teoria, à Constituição, a Sociedade de 10 de Dezembro respondia a uma única pessoa. Ele. E o que eles faziam exatamente? Iam pra rua brigar? Tudo. Eles eram a claque oficial do Bonaparte. Acompanhavam ele em viagens, garantindo que ele sempre fosse recebido com aplausos ensaiados.
eram a tropa de choque responsáveis por vaiar e intimidar os deputados da oposição. Sério? O texto fala que eles agrediam republicanos em Paris. Eles criavam uma ilusão de apoio popular massivo, um barulho constante que dava a impressão de que o povo estava com Bonaparte, quando, na verdade, era uma milícia paga. É o poder bruto disfarçado de movimento popular. O texto também menciona que essa sociedade era secreta, organizada em seções, então não era só um bando, era uma operação estruturada. Totalmente. Tinha hierarquia, com os generais improvisados tirados do meio deles. E a ironia suprema que o autor destaca é que Bonaparte ia a público falar de ordem, religião, família, enquanto sua força de apoio real era um exército secreto da desordem e da marginalidade. É uma dualidade que define o personagem. Perfeitamente. Certo. Então ele tem o dinheiro e essa tropa de choque particular. Mas para dar um golpe de verdade, ele precisava do poder oficial, do exército de verdade. Como ele foi desse poder paralelo para assumir o controle da instituição militar? Esse é o próximo campo de batalha, e talvez o mais importante. Bonaparte sabe que a sociedade de 10 de dezembro é útil para intimidar, mas o poder real está no controle do exército regular. Claro. E para conseguir isso, ele precisa minar a autoridade do comandante do exército em Paris, o general Changarnier, que era um homem do Partido da Ordem, leal ao parlamento. E como ele faz isso? Ele começa a organizar umas paradas militares, mas de um jeito bem peculiar, não é? Exato. Ele não tenta convencer os generais com política. Ele vai direto na tropa. Organiza desfiles e, em vez de discursos, ele passa distribuindo charutos, champanhe e, o detalhe que o texto imortaliza, salsichas de alho. Salsichas de alho. É quase cômico se não fosse o prenúncio de uma tragédia. Mas isso não era visto como algo ridículo? Um líder tentando comprar um exército com salsichas? As duas coisas. Por um lado, era um ato de desprezo total pelos rituais republicanos. Era um escárnio. Por outro, era psicologicamente muito eficaz. Como assim? Ele estava quebrando a cadeia de comando. Em vez da lealdade do soldado ser ao seu sargento, ao seu capitão e, por fim, ao general e à Constituição, Bonaparte estava criando uma linha direta de lealdade com cada soldado. O presidente me vê champanhe e salsichas. Ele cuida de mim. Ele estava comprando a tropa, um por um. Enquanto isso, o general Changarnier, o representante da ordem parlamentar, tentava manter a disciplina, proibindo as tropas de gritar vivas ao presidente. Exato. Ele proíbe qualquer manifestação política. E a coisa ficou insustentável. O exército se viu com duas fontes de autoridade conflitantes. De um lado, o chefe do executivo, oferecendo favores. Do outro, o comandante militar, exigindo obediência às regras. A disciplina virou um cabo de guerra. Perfeito! A disciplina virou o cabo de guerra entre o executivo e o legislativo. E essa situação não podia durar. E não durou. Depois de meses esticando a corda, Bonaparte se sente forte bastante para cortar de vez. Exatamente. Ele decide que é a hora do checkmate. E vai remover a peça mais poderosa do tabuleiro do adversário. E em janeiro de 1851, a bomba cai. Bonaparte simplesmente demite o general Changarnier. O Partido da Ordem, a maioria na Assembleia, fica possesso. Furioso. Imagina os discursos inflamados. Mas, na prática, o que eles podiam fazer? E essa é a questão central. Eles fazem muito barulho, votam uma moção de desconfiança contra o Ministério do Bonaparte, uma vitória simbólica. Mas no fim do dia descobrem uma verdade terrível. Eles não tinham poder para reverter a decisão. Ué, como não? A Constituição dava ao presidente o poder de demitir seus comandantes. Eles podiam reclamar, mas não podiam forçá-lo a recontratar o general. Espera aí, demitir um general, por mais importante que seja, parece uma decisão administrativa. Por que isso foi o checkmate? A Assembleia não podia só pressionar por outro general alinhado a eles? Porque não era sobre a pessoa do Changarnier, era sobre o princípio. Ao demitir o general e a Assembleia ser incapaz de fazer qualquer coisa, Bonaparte demonstrou publicamente quem de fato controlava o monopólio da força. Ah, entendi. Ele provou que o exército não era mais o braço armado do parlamento como eles imaginavam. O exército era dele. O Partido da Ordem perdeu, como diz o texto, sua espada e seu escudo. A partir dali, a Assembleia podia discursar, votar, protestar, mas não tinha mais como impor sua vontade.
Virou um tigre de papel. Então, isso nos leva à grande pergunta que o capítulo levanta. Por que um parlamento com a maioria dos votos se deixou ser desarmado dessa forma? O texto tem um nome para isso, né? Uma espécie de doença política. Sim, e é uma expressão que se tornou famosa, cretinismo parlamentar. O autor usa esse termo para descrever a condição em que a classe política fica tão absorvida por suas próprias regras, procedimentos e disputas internas que perde o contato com a luta de poder real que está acontecendo do lado de fora. É a analogia perfeita. Eles estão jogando xadrez, preocupadas com as regras do movimento do peão, enquanto o adversário está simplesmente virando o tabuleiro. Exatamente. O texto dá exemplos concretos. Enquanto Bonaparte está tomando controle do exército e do tesouro, a Assembleia gasta seu tempo em debates intermináveis sobre a legalidade da prisão de um deputado por dívidas. Detalhes. Detalhes processuais porque eles têm medo de encarar a questão fundamental e brutal. Quem manda no país? Eles evitam o confronto direto a todo custo, mas por quê? Era só covardia? É mais complexo. Era um medo profundo. O Partido da Ordem, a burguesia, temia Bonaparte, mas temia ainda mais uma outra coisa: o povo. A revolução. Eles tinham pavor de que um conflito aberto entre presidente e parlamento pudesse levar a uma nova revolução como a de 1848. Preferiam engolir as provocações de Bonaparte, a arriscar uma crise que pudesse levar os trabalhadores de volta às ruas. E o medo da anarquia os paralisou. E os levou a ceder todo o poder ao homem que se vendia como o único capaz de garantir a ordem. E assim o poder que deveria fiscalizar o executivo acaba se desarmando. Não por um golpe, mas por uma sucessão de recuos, por uma cegueira autoimposta. É fascinante e assustador. Antes de a gente seguir, talvez seja uma boa hora por um glossário rápido, só para afirmar os conceitos-chave de hoje. Ótima ideia. Primeiro, o Partido da Ordem. Essa era a coalizão de monarquistas e grandes burgueses que dominavam a Assembleia. Eram poderosos no papel, mas, como a gente viu, internamente divididos e paralisados pelo medo da Revolução. Certo. Segundo, a Sociedade de 10 de Dezembro. A milícia particular de Bonaparte, o exército secreto dele recrutado do lumpen proletariado de Paris, usado como claque e tropa de choque. E por último, o cretinismo parlamentar. O termo que o autor usa para descrever essa doença política que faz os parlamentares se perderem em regras, ficando cegos para a luta pelo poder real que acontece fora dos seus muros. Perfeito. Agora, conectando tudo isso com a nossa série, o que este capítulo adiciona à história que a gente está contando? Este capítulo é a dobradiça da história. É o ponto de virada. Se nos episódios anteriores a gente viu a formação dos campos de batalha, a eleição do Bonaparte, a consolidação do Partido da Ordem, aqui a gente vê a guerra começar de verdade. A luta aberta. E o mais importante é entender o método dele. Ele não dá um golpe de força ainda. Ele primeiro esvazia o poder do parlamento por dentro. Ele o humilha, tira seu dinheiro, seu controle sobre o exército. Ele o deixa como uma casca oca. Quem ouviu a gente no último encontro vai se lembrar da grande contradição do Partido da Ordem que a gente discutiu. Eles queriam a ordem a qualquer custo, e para isso precisavam de um presidente forte. E ao fazerem isso, criaram o próprio carrasco. Exatamente. Este capítulo é a consequência direta e brutal dessa escolha. Para quem está chegando agora, o resumo é simples. O presidente e o parlamento que o elegeu estão numa rota de colisão fatal. E com o parlamento desarmado e desacreditado, o caminho para o golpe de Estado fica praticamente livre. No próximo episódio, a gente vai analisar os atos finais dessa peça. Veremos como Bonaparte se livra dos últimos entraves e prepara o cenário para finalmente se declarar imperador. A tragédia se completa. Isso. Ok, se a gente pudesse tirar 3 lições principais da análise de hoje. O que se destaca para mim? A primeira é que o controle sobre o orçamento e sobre as forças armadas são os pilares do poder real. Muitas vezes, isso é bem mais decisivo do que ter a maioria dos votos. Sem dúvida. A segunda, para mim, é o perigo das forças de segurança paralelas. Quando um líder cria uma milícia leal a ele e não ao Estado,
Isso é um dos sintomas mais graves da deterioração de uma república. É um sinal vermelho piscando. Ela corre o risco de ficar cega para a ameaça existencial que pode destruir o sistema inteiro. Ficam polindo os metais do navio enquanto ele está afundando. É um alerta para qualquer época. E fica uma reflexão final. O Partido da Ordem achava que podia usar Bonaparte como um peão e depois descartá-lo. Este capítulo mostra o momento exato em que eles percebem que, na verdade, eles é que eram os peões no jogo dele. Agradecemos por nos acompanhar nesta análise. A história completa continua a se desenrolar no próximo episódio da nossa série.